Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Corinta de Almeida e vou apresentar meu projeto de defesa de tese como requisito necessário à obtenção de grau de doutor em Multimédia em Educação, realizada sob a orientação científica do Dr. Vânia Baldi. O título do meu trabalho é A abordagem dos 4Es na improvisação em um instrumento digital musical. Eu vou começar a apresentação falando do escopo do projeto e, na sequência, relato os objetivos, a pergunta e a hipótese de pesquisa, assim como a metodologia a ser aplicada. Primeiro menciono a educação musical e a seguir a importância da improvisação na educação musical. Na sequência, irei relatar a teoria do enactivismo e a abordagem dos 4Es da cognição humana, teorias de base neste projeto. A seguir, menciono os instrumentos digitais musicais, de acrônimo DMI, no aprendizado musical, continuando com a abordagem dos 4Es através da improvisação dos DMIs. Para finalizar, apresento o instrumento digital musical, criado para minha dissertação de mestrado, no qual é pretendido, neste projeto, aprimorar o modelo estocástico de aprendizagem de máquina para avaliar sua eficácia com pianistas novatos sob a observação da abordagem dos 4Es. Muitos dos estudantes e professores de música seguem um padrão no qual aprender música é frequentemente equiparada a aprender a tocar peças escritas por compositores. Isso normalmente envolve longas horas de prática repetitiva para tocar corretamente as notas de uma composição musical e é considerado no ensino tradicional da música uma etapa necessária antes de aprender a ser expressivo. Como aluna de piano até os últimos anos de minha adolescência, defendo que o aprendizado musical se torna difícil, porque essa forma de aprender é desmotivante, além do mais é ineficaz e desestimula o aprendiz. Felizmente, existem outras formas de aprender música, nomeadamente a improvisação. Aprender a ser expressivo não acontece por meio da repetição contínua de acordes que acompanham uma melodia, mas sim ouvindo, imitando e fazendo experiências com o som. Tocar com expressão é traduzir o que nos impressiona, apresentando a nossa forma de interagir com o instrumento. O argumento específico de que a improvisação é essencial no ensino-aprendizagem da música é sustentado por um número crescente de pedagogos musicais e integra os fundamentos da educação musical em uma musicalidade mais abrangente, proporcionando maior expressividade e potencial criativo. Estes são os principais pedagogos musicais que estão no escopo deste projeto até o presente momento. A improvisação é considerada uma prática transcultural e altamente inclusiva, na qual as pessoas participam de uma forma mais incorporada de fazer música do que aquela inerente à educação de repertório. Nos últimos anos, temos assistido ao aumento da reintrodução da improvisação na educação musical. No entanto, a questão de como a improvisação deve ser introduzida e desenvolvida continua a ser debatida. O termo enactivismo foi escolhido para enfatizar que a cognição não é a representação de um mundo predeterminado por uma mente predeterminada, mas sim a representação de um mundo e uma mente baseada em uma história de variedade de ações que o estar no mundo representa. Embora a abordagem enactiva não ofereça um método fixo de avaliação, apresenta um rico conjunto de ideias e pesquisas que informam as possibilidades de interagir a prática criativa, a reflexão e a autoavaliação. De acordo com essa perspectiva, a abordagem enactivista revela a cognição viva como fundamentalmente improvisada. Van der Schiff afirma que o enactivismo é abordado de acordo com a cognição, e esta abordagem foi recentemente denominada de 4Es, que descrevem a mente como fundamentalmente incorporada, integrada, estendida e inactiva, e tem características em comum que os levaram a ser agrupados desta forma. O modelo dos 4Es busca abrir perspectivas sobre a concepção da mente humana, explorando outros elementos além do cérebro. Os 4Es incluem o corpo, o meio ambiente e até as tecnologias. De acordo com essa visão, a cognição depende do corpo, além do cérebro. A mente está incorporada. Enquanto emerge do corpo como um todo, além do cérebro, a cognição também está situada, pois também precisa do ambiente para emergir. Ela está integrada. Uma vez que o conhecimento é incorporado, ele depende muito do meio físico e sociocultural. A cognição é estendida ao meio ambiente, que proporciona formas de explorar a criatividade. Por fim, com base nesses 3 princípios anteriores, existe o conhecimento inactivo, uma vez que o conhecimento é formado por meio de acoplamentos coadaptivos entre os seres e seu ambiente. Embora esses princípios se sobreponham e se construam, eles são frequentemente referidos coletivamente como o modelo de cognição dos 4Es.
Como a improvisação é argumentada como uma prática situada que abrange a adaptabilidade, a contingência e o inesperado, uma exploração da improvisação através do modelo dos 4 E's pode revelar novas perspectivas de ensino, aprendizagem e avaliação que podem ter implicações profundas para o futuro da educação musical. Aprender a tocar um instrumento é internalizar como uma ação se transforma em som, e esse processo é inicialmente adquirido explorando e manipulando o instrumento e que levam a resultados inesperados. Um instrumento musical digital projetado pode fornecer uma experiência musical imersiva e incorporada sem treinamento prévio, em oposição a centenas de horas necessárias para atingir a produção de tons básicos em muitos dos instrumentos acústicos. O design de instrumentos musicais para tornar a performance acessível a músicos novatos é uma meta que antecede a tecnologia digital. Embora a discussão do design de DMIs e suas diferentes camadas de feedback esteja principalmente focada na arte da performance, um grande número de DMIs são projetados com vários graus de aplicabilidade na prática educacional. A diversidade no enquadramento do design de DMIs pode adotar várias tipologias relacionadas a uma variedade de inputs, como por exemplo gestos, luvas, teclados, telefones móveis, entre outros. Segundo Thor Magnusson, a análise de instrumentos digitais musicais tem sido tradicionalmente caracterizada por uma abordagem fenomenológica. O foco tem sido no corpo e na sua relação com a máquina, muitas vezes negligenciando o design conceitual do instrumento. Magnusson investiga a natureza epistêmica das dimensões dos instrumentos digitais musicais. De uma perspectiva epistemológica ou teórico-musical, Magnusson aborda, além de outros aspectos, a improvisação, indicando o grau em que um instrumento se presta à improvisação livre, o quão flexível é o instrumento, o quão aberto para mudanças na performance em tempo real e o quão rapidamente pode ser adaptado a todas essas questões. Considerando o aspecto da improvisação a partir da dimensão epistêmica do espaço de Thor Magnusson, que se baseia no controle do input de DMIs através do movimento corporal, este projeto propõe uma avaliação de um DMI criado para estimular pianistas novatos a improvisar. A fim de fornecer novas percepções que podem trazer uma compreensão mais rica na aprendizagem musical, venho a expor os seguintes aspectos relativos ao modelo dos 4E's. Incorporado. Enfoca as relações corpo-instrumento e entendimentos delineados pelo design do DMI. O aspecto incorporado descreve a percepção musical não divorciada da ação musical e constitui que a intuição melódica, harmônica e rítmica envolve mais do que o cérebro. Integrado. Representa a quantidade de possibilidades musicais exploradas e desenvolvidas no mundo físico, sônico, histórico e sociocultural. Enactivo. Representa o quanto de profundidade o DMI mantém dentro dos recursos em ação. Esse fator diz respeito a como o engajamento com o instrumento afeta a curva de aprendizado. Estendido. Especifica como nossas possibilidades criativas podem ser aprimoradas por meio de interações com co-performers, tecnologias e outros fatores ecológicos não orgânicos. Amigo é o DMI que será apresentado e avaliado por pianistas novatos e seus professores. O sistema é representado por um teclado MIDI com uma placa de LEDs sobreposta acima de cada nota e foi criado para aprender a improvisar melodias. As cores de gradação dos LEDs, do amarelo ao vermelho, orientam o utilizador e têm como principal objetivo estimular o processo de aprendizagem musical através da improvisação. Este trabalho tem 3 objetivos gerais. O primeiro é investigar o uso de algoritmos de inteligência artificial em um instrumento digital musical. O segundo é investigar como o DMI pode impulsionar o aprendizado musical nos pianistas novatos de forma mais eficaz e agradável. O terceiro tem como proposta de investigação conectar as 2 estratégias anteriores com a aprendizagem musical através da improvisação no DMI, relatando a teoria dos 4E's e sua aplicabilidade no desenvolvimento da expressividade e criatividade musical. Questão de investigação. Como a teoria enactivista da cognição musical dentro do modelo dos 4E's, conduzidos no campo da pedagogia da improvisação, podem informar a criação de uma estrutura de ensino assistida pela tecnologia para fornecer aos alunos novatos de piano uma agência criativa por meio de uma abordagem dialógica para aprender a improvisação. Um projeto de pesquisa criativo e multifacetado é essencial para contribuir para o avanço da aprendizagem musical no século XXI. Uma exploração teórica do trabalho existente e uma revisão epistemológica fornecem a estrutura para este projeto. No entanto, também é importante enfatizar que esta pesquisa está aberta à exploração criativa de soluções novas e ainda não imaginadas. Improvisar é inerentemente criativo, portanto, uma estrutura de ensino bem-sucedida também exigirá uma abordagem criativa.
Assim, é aplicada uma metodologia de pesquisa-criação, onde as contribuições e inovações serão desenvolvidas interactivamente. Impulsionada por um compromisso de aplicar o paradigma da cognição musical inativa, discuta a improvisação musical como um modelo exemplar para a estrutura inativa dentro de uma questão de pesquisa, descrita em detalhes abaixo, mapeada na seguinte trajetória metodológica. A trajetória metodológica a ser aplicada ao longo do desenvolvimento do trabalho está aqui apresentada. Tenha em mente que a parte mais complexa será o desenvolvimento do DMI e o teste de usabilidade. Uma abordagem experimental do desenho metodológico pode ser mais eficiente para obter resultados surpreendentes e inovadores. A pesquisa-criação é provavelmente o exemplo mais próximo de metodologia para o projeto experimental. A pesquisa-criação é baseada em uma resistência aberta a entendimentos de pesquisa estritos, potencialmente redutivos e orientados a objetos, apelando para pesquisadores cujo trabalho requer autorreflexão e experimentação para análise. É precisamente essa incapacidade de prever o resultado por meio de experimentos que justifica e convida a novas formas de metodologias de pesquisa. Os participantes da pesquisa serão alunos do Conservatório Pernambucano de Música e a idade pretendida é entre 9 e 12 anos, alunos que já tenham entre 2 ou 3 anos de aprendizagem musical. Aqui estão algumas das questões já formuladas para o questionário com os professores de piano e seus alunos. Nesta investigação, utilizarei as seguintes estratégias para a coleta de dados: estudo bibliográfico e inquérito por questionário online. A pesquisa bibliográfica relacionada aos objetos de estudo se dará, portanto, através de pesquisas publicadas no formato de dissertações, teses, artigos, livros e entre outros. Para o levantamento de dados junto aos estudantes, será aplicado um questionário elaborado via software Limit Survey, que trará um conjunto de questões fechadas e abertas relacionadas à improvisação através dos 4 E's, utilizando o DMI. De acordo com Minayo 2007, o questionário auxilia na compreensão do objeto e ajuda a estabelecer relações e generalizações. A proposta é oferecer aos pianistas novatos a liberdade de traçar o curso natural da arte musical com base em abordagens recentes das ciências cognitivas e psicológicas. Este projeto descreve um DMI criado especificamente para aprender a improvisar, fundamentado no modelo dos 4 E's da cognição. Considera-se então que este DMI torna-se parte de uma hipótese. O DMI pode ser utilizado com êxito como uma ferramenta digital para aprender a improvisar? Um fator limitante para o cumprimento da pesquisa pode ser o tamanho da amostra, considerando que a evasão dos alunos na fase inicial dos estudos de piano. O Conservatório Pernambucano de Música tem pouco acesso aos pais de alunos, o que pode dificultar o recebimento do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos mesmos. O tamanho do questionário a ser aplicado aos pianistas novatos e seus professores, que está em fase de elaboração, mas pode chegar a 50 itens. Espera-se que os resultados dessa investigação venham a trazer maior estímulo e dedicação aos estudantes de piano, contribuindo para uma maior inclusão nos estudos musicais através do instrumento musical digital criado para este trabalho.